Aí, pela metade do século XVII, entendia-se que a Terra era envolvida por um oceano de ar, assim como sua maior parte estava coberta por água. Um cientista da época, Francesco Lana, sustentava que um navio mais leve que o ar poderia flutuar sobre esse mar, e sugeriu como esse navio deveria ser construído. Não pôde realizar uma experiência prática com a invenção, mas via somente uma razão pela qual não pudesse dar resultado. Que Deus nunca permita que essa invenção se concretize, pelas diversas consequências que poderiam perturbar o governo civil dos homens. Pois quem não vê que nenhuma cidade estaria segura contra ataques, desde que nosso navio poderia a qualquer hora pairar diretamente sobre ela, e descendo poderia descarregar soldados, e o mesmo aconteceria às casas particulares e os navios no mar, porque nosso navio, descendo dos ares para as velas dos navios no mar, poderia cortar suas cordas, e sem descer aos escalares de combate, poderia subjugá-los, matar seus homens, queimar os navios através de aparelhos artificiais de balas de fogo, e poderia fazer não só aos navios, mas também aos grandes edifícios, castelos, cidades, com tal segurança que não poderiam ser atingidos por aqueles que estivessem embaixo. O trecho que vocês acabaram de ouvir foi retirado de um texto do psicólogo e linguista norte-americano B.F. Skinner. Na ocasião, o autor estava tentando sustentar que, se em um curto período de tempo a tecnologia humana fora capaz de avançar a tal ponto de transformar os maiores pesadelos de Francesco Lana em realidade e ainda ultrapassar suas expectativas, significava que os avanços tecnológicos e a sabedoria ou responsabilidade humana estavam muito desbalanceados. Sendo assim, era essencialmente necessário que existisse uma ciência que fosse capaz de estudar e compreender o comportamento humano. Por outro lado, o médico austríaco e neurologista Sigmund Freud desafiou a própria profissão e toda a cultura da época e dedicou a sua vida a demonstrar que as enfermidades humanas nem sempre tinham causas essencialmente orgânicas e que a mente poderia afetar o corpo. No dia 27 de agosto de 1962, o então presidente do Brasil, João Goulart, sancionou a Lei 4019, que finalmente transformava a psicologia em uma profissão de direito no país. Isso só aconteceu devido à mobilização de vários profissionais da área na época. E mesmo assim, a lei só foi de fato regulamentada 2 anos depois, em 1964. E então, 7 anos depois, em 1971, foi criado o primeiro Conselho Federal de Psicologia. Nós sabemos que desde os primórdios da história, a filosofia sempre se preocupou com os grandes questionamentos do homem. Mas faltava alguma coisa. Faltava um olhar individual em cada homem. Daí, aos poucos, foi surgindo a psicologia. E neste 27 de agosto de 2020, nós comemoramos mais um ano do psicólogo no Brasil. E eu venho por meio deste vídeo parabenizar todos os meus colegas de profissão e todos os alunos que hoje estão estudando psicologia ou aqueles que ainda têm o sonho de um dia estudar essa ciência. Peço a vocês que estão me assistindo, que não são psicólogos, que valorizem o profissional. E eu acredito, inclusive, que a psicologia ainda há de crescer muito no decorrer do tempo. Então, muito obrigado a você que me assistiu até aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!